Bom dia a todos. Live e a live é a véspera do Shabat. Um dia tão bonito hoje. Mas vamos prestar atenção para algo que nós podemos aprender da leitura da Sagrada Torá desta semana. Mas antes disso, algo interessante. É um costume e um lei judaico de não contar pessoas. Não falar 1, 2, 3, 4 e contar pessoas. Isso não dá boa energia. Isso não dá berachá, não dá bênção. É interessante que quem de vocês já participaram numa sinagoga, quando precisa um coro de 10 pessoas, não se fala 1, 2, 3, se fala versículos ou outros assuntos para contar, mas nunca contando 1, 2, 3. Quando é a hora que Deus pediu para levantar o censo do Bnei Israel, fazer uma contagem, ele mandou cada um dar metade de uma moeda e depois contar as moedas, mas não contar pessoas. O Rabino Sachs da Inglaterra, uma pessoa tão grande, tão nobre, diz o seguinte: Deus não quis que a gente conta pessoas como pessoas individuais, pelo fato muito simples. O versículo diz: Lo merubchem kol hamim. Vocês realmente, em contagem, vocês são poucos, vocês são o menor povo do mundo. Mas isso não diminui a força nossa. Podemos ser poucos, mas nós somos mais fortes. Por quê? A Torá nos fala o seguinte: olha mais o que a pessoa contribui. Olha a força da sua contribuição, mas não olhe ele como apenas um número. Quando se olha para o povo judaico, a maneira como que eles têm que ser contados, não é pela quantidade das pessoas, mas pela contribuição que eles fazem para a humanidade. Isso que é mais importante. E o que isso tem a ver com nós hoje? Quando olhamos na Torá, a palavra tzadik, uma pessoa justa, não é tanto mencionado. Mas quando olhamos sobre o próprio Noé, ele é chamado um tzadik. Ele é chamado uma pessoa justa. Mas quando olhamos no Zohar, o Sagrado Zohar fala: Noé era um tzadik somente para ele. O mundo ganhou muito pouco dele como um tzadik. A justiça dele não iluminou e, mais ainda, não salvou o mundo. Quando Deus falou para Noé: eu vou destruir o mundo através de um dilúvio, o que Noé fez? Ele montou aquele grande navio dele, se salvou a sua família, e o mundo, infelizmente, foi destruído. Ele nem rezou para Deus, nem implorou, nem insistiu. Aceitou. Noé era conformista. Isso que Deus está querendo fazer, seja assim. Se salvou a sua família, e o mundo realmente terminou. Foi destruído através do dilúvio. Mas quando se trata sobre Avraham Avinu, nosso patriarca Abraão, quando Deus fala para Abraão: eu vou destruir cidades do Sodom e Gomorra, que não era grande coisa. Nós sabemos que é uma cidade dos pecadores. Abraão, nosso patriarca Abraão, não aceita. Ele começa a discutir com Deus. E fala para Deus: você vai salvar eles, porque tem pessoas justas lá também. Não faz assim. O rei do mundo, que simboliza a justiça, você vai destruir cidades inteiras. Ele insiste. Ele argumenta com Deus.
ele implora argumento. Mas no fim ele também não conseguiu. Mas pelo menos tentou salvar o mundo. Quando chega a hora de Moisés, o que o Moisés fala para Deus quando os judeus pecaram com bezerro de ouro, que era o pecado de idolatria? Deus falou, olha, eu vou destruir essa gente. Somente algumas semanas atrás deu para eles as tábuas da lei e já caem na idolatria. O que Moisés falou para Deus? Nada feito. Você vai destruir eles, eu vou com eles. Vai ter que me destruir também. Você não vai destruí-los. E Moisés fala com Deus palavras duras. Insiste e salva os Bnei Israel naquele tempo. Se coloca no maior perigo. Mas tudo vale para Moshe Rabbeinu para salvar os outros. Mesmo os outros que eram idólatras. Moisés fala, olha, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Se eles erraram, mas destruí-las de jeito nenhum. Mas quando entramos na leitura da Torá que vamos ouvir amanhã, está escrito o seguinte, que os povos do mundo reclamaram para Deus e disseram, nós também queremos profetas. E alguém do mesmo nível que Moisés. Deus realmente aceitou o argumento e deu para eles Bilam. Deu para eles alguém chamado Bilam, que o nível de profecia deles era igual do próprio Moisés. Imagina disso. Bilam, profeta para o mundo inteiro, no mesmo nível de Moisés. Mas o que o Bilam fez com a sua profecia? Ele falou para Deus, vamos acabar com essa gente. Eles são todos idólatras. Falou, você, Deus, que faz justiça, você vai deixar eles sem punição, destrói eles. Isso foi o que ele quis fazer, amaldiçoando o povo de Israel naquele tempo. Imagina o seguinte, as mesmas palavras usadas com fins diferentes. Ambos pediram justiça. Moisés pedindo justiça para salvar o mundo. Bilam aquela justiça que ele tem o fim de destruir o mundo não é com Moisés. E é isso que nós devemos aprender de toda essa história. A gente nunca tem que se conformar com a situação. Falar, olha, assim que é. Hoje tem um dito que todos usam. Não, nós somos gente para mudar a realidade. A gente luta para um mundo melhor. Acreditamos na humanidade. Acreditamos em nós. Acreditamos que a mudança é possível. Mesmo se havia um erro, não tem problema, vamos em frente. Vamos pedir para Deus a verdadeira justiça, de dar mais uma chance, de ser aquilo que é chamado tolerante, paciente com nós, porque nós vamos prevalecer, nós vamos se dar bem, mas precisamos um pouquinho mais de tempo. Seguimos a linha de Moisés, é uma linha excelente. Nós vamos mudar esse mundo, nós vamos se elevar. Temos todos os ingredientes necessários, por isso vamos para frente. E essa parasha nos ensina. A linha do Bilam não deu certo. Quis amaldiçoar. Deus falou, não. Olha a diferença entre você e Moisés. Você está pedindo justiça para destruir o mundo? Não. Olha Moisés como que ele fez. Olha Abraão. Pedimos justiça para salvar o mundo. Queremos justiça. Queremos a misericórdia de Deus. Mas tudo baseado sobre a realidade. Nós vamos fazer a nossa parte. Não é mais it is what it is. Não é o que é. É muito mais disso. Nós vamos realmente mudar a situação. Aqui eu estou vendo que em Portugal usa-se muito é o que é.
de uma forma conformista. Muito bem. Mas nós não somos conformistas. Nós somos gente, poucas pessoas, tá certo, que vivemos no início. Se vale nos contar, poucas, mas cada um de nós com o objetivo de mudar essa que nós chamamos realidade, criar uma realidade diferente. Vamos em frente, porque Deus está com nós. Shabbat Shalom a todos e com muita alegria.